Bom dia, bom dia. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na presença do Espírito Santo para uma reflexão breve na Palavra de Deus. Vovó Lúcia, bom dia. Vovó Lúcia e suas netas. Bonitinho. Sejam todos bem-vindos, amados. Mais uma vez na presença do Senhor Jesus, para uma meditação breve na Palavra de Deus. Não sei se todos os irmãos que estão sempre conosco vão entrar, porque essa live foi feita de improviso, sem avisar. Mas ontem não pude fazer a live pela manhã e espero que alguns desses irmãos estejam aqui hoje para a gente poder meditar aí um pouco, né? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos e gostaria que essa palavra chegasse a muitas pessoas, amados. Nós estamos em momentos difíceis, estamos vivendo os últimos tempos. Opa, Wellington, bom dia. Estamos realmente vivendo os últimos tempos, tá, pessoal? Da igreja na terra. A igreja do Senhor Jesus está prestes a ser tirada dessa terra e nós precisamos entender algumas coisas que estão acontecendo atualmente para que nós não sejamos aí vítima de um descuido, né, que pode ser fatal para as nossas vidas. Então, se você tem curiosidade, tem interesse, né, se você ama a palavra de Deus, fique comigo, essa live não vai ser demorada, tá, pessoal? Vai ser bem curtinha. Eu tenho que terminar aí no máximo umas 8h30. Mas gostaria muito que os irmãos atentassem para esta palavra da parte do Senhor. Espero que você que gosta desse assunto não se decepcione com o que a gente vai falar aqui, né? Porque quando se fala em guerra espiritual, muita gente gosta, né, daquela coisa de passar a noite em vigília, orando ali com a igreja, né, e repreendendo, expulsando demônios. Então as pessoas logo associam guerra espiritual com isso. Mas como vocês podem notar pelo título, né, eu pergunto aqui, contra quem? Guerra espiritual? Contra quem é essa guerra? Peço desculpa aos irmãos que não estão acostumados. Tem um trem que passa do lado da minha casa que faz muito barulho. De vez em quando vai ter esse probleminha aí. Mas, no mais, eu espero que Deus, né, Espírito Santo, nessa manhã, tire de nós agora todo o ego, toda a carne, toda a pretensão da alma, toda a soberba. Nós lançamos por terra agora, trazemos cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Fazemos silenciar tudo que é da carne, né? Tudo que possa se interpor aí entre nós e a dimensão do Espírito Santo. Todo principado, potestade já foi destruído lá na cruz. O Senhor Jesus triunfou sobre eles na cruz, expondo-os publicamente à vergonha. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós fazemos silenciar agora toda a carne, silenciar toda a mente natural, para que o Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã e nos trazer realmente algo da parte do Senhor. Oi, Silvestre, bom dia. Igualmente, amado. Igualmente, seja bem-vindo. Está falando do Distrito Federal? É isso? Seja bem-vindo, amado. Que o Espírito Santo esteja conosco, né? Seja testemunha da palavra do Senhor nesta manhã. Que o que nós falamos aqui é da parte de Deus, não temos a menor dúvida disso, porque o Senhor trabalha em nossos corações, né? Sim, pode fazer, amado. Se eu puder te ajudar. Pode perguntar, sim. Desde já, irmãos, enquanto o Silvestre pergunta,
Então, Silvestre, aqui a gente responde essa pergunta sua diariamente, né? Porque assim, você perguntar qual o sentido da vida, a gente não responde facilmente com uma palavra só, né? Ou com uma frase. A vida tem sentido, né? Inclusive o principal sentido da vida para nós, assim, na questão da nossa parte, né? A nossa algo que pode ser feito por nós é buscar o conhecimento de Deus, né? Porque tem pessoas que são, não sei, espero que não seja o seu caso, tem pessoas que questionam a existência de Deus, mas não estão dispostas a buscar o entendimento, entendeu? E a Bíblia, ela trabalha de uma forma que ou você entra pela fé ou você não entra, porque se você for questionar, se você for colocar em xeque, né, duvidar do que a palavra de Deus diz, inclusive que nós vamos falar nessa manhã, talvez vai clarear para você esse ponto, entendeu? Sobre como que a Bíblia trabalha na simplicidade dos corações, né? Deus escreveu a Bíblia, inspirou a Bíblia de uma tal forma que o profeta lá, Abacuque, né, ele fala que o soberbo ele não entra, mas o justo pela sua fé viverá. E a vida após a morte existe, né? Claro que existe. Só que é uma outra dimensão. A gente não sabe como vai ser, mas sabemos que é uma outra dimensão de consciência superior a essa, né? O que nós cristãos não cremos é em reencarnação, porque a reencarnação é uma tentativa horizontal, né, da própria mente humana de explicar os problemas que acontecem na Terra, como, por exemplo, a questão do sofrimento, né? Se uma criança nasce com câncer, então o que ela fez para merecer, né? Então aquele senso de justiça humano levou os homens desde o início a criar esse pensamento, né, da reencarnação. Isso aí não existe. Mas nós temos recebido, né, pelo Espírito Santo uma dimensão de fé diferente de tudo que o homem possa cogitar. Tanto que Paulo fala lá em Coríntios, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Por exemplo, nós vamos falar, eu quero abordar com os irmãos nesse assunto de hoje, o capítulo 2 do livro de Jonas, que é um livro polêmico, né? Até justamente por ser polêmico e por ter a ver com uma situação que me aconteceu esses dias. Então eu quero abordar, né, esse capítulo. Inclusive as pessoas, né, que não conhecem a Bíblia e que procuram atacá-la, que procuram criticá-la, essas pessoas vão logo na história de Jonas, né? Você acredita que Jonas foi engolido por uma baleia? Né? A Bíblia não, a tradução literal não é baleia, né? Fala um grande peixe. Mas tudo bem, aí as pessoas perguntam: você acredita nessa história que Jonas foi engolido por um grande peixe? E aí começa a forma como Deus faz tropeçar o soberbo, né, e exalta o humilde, entendeu? Porque se você for, tipo assim, se você olhar a história de Jonas e você tomasse, ok, Silvestre, sempre que quiser estar com a gente será um prazer, viu? Live todos os dias, tem um vídeo fixado no meu canal com os horários das lives. Se você quiser estar com a gente será um prazer. Porque aí no processo você vai vendo, entendeu? Se o que nós falamos aqui é de Deus ou não. Ok? Obrigado aí pela presença. Irmãos, eu gostaria de pedir um favor. Os irmãos que estão sempre com a gente, que já são conhecidos, se de repente aparecer o seu nome aqui eu não vi, né? Que eu estava distraído aqui respondendo. Manifeste-se aí, por favor. Segue que eu sigo. Bom dia. Paz do Senhor Jesus, amado. Amém, seja bem-vindo. Bom dia, Nair, Lúcia. Então, Lucas, o sentido da live é falar sobre a verdadeira, né, se é que existe uma guerra espiritual, é desmentir muita coisa que eles têm falado aí nas igrejas, né, e falar o que é a verdadeira guerra espiritual, na medida em que ela possa existir, né. User, olá. Bom dia, seja bem-vindo. Lucas Couto, bom dia. E às vezes a gente esquece de dar o bom dia depois, né? Mas tá valendo.
Então, os irmãos que estão já mais acostumados aí com a gente, pessoal, se você por acaso apareceu por aí que essa live não estava prevista, né? Ontem eu não fiz a live pela manhã, eu tive um problema aqui, mas eu espero, né, que alguns dos irmãos encontrem a live aí. E você que é novo aqui no canal, né, se você quiser, se você ama a palavra de Deus, pessoal, muitas pessoas aqui têm dado testemunho de milagres na sua vida, sabe, de bênçãos, mas tudo de acordo com a palavra de Deus, né? Ô Max, misericórdia, irmão, vamos conversar, ué. Em vez de você ficar com pensamento suicida, vamos ocupar a sua mente aí com a palavra de Deus, rapaz. Não sei se você crê, né? Mas se você tiver pelo menos vamos dizer assim, uma certa humildade, né, de ficar com a gente aqui uns dias aí, tem certeza que a gente pode mudar essa mente sua. Se eu te garanto, como 2 e 2 são 4, em nome de Jesus. Entendeu? Sheila, seja bem-vinda. Obrigado por seguir. Obrigado a todos os irmãos que estão seguindo aí, pessoal. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amém, mano. Amém. Seja bem-vindo. Eu pediria, pessoal, a vocês, né, os irmãos que estão seguindo aí, que vocês tivessem a paciência de visitar a nossa live mais vezes durante a semana. A gente tem reunião aqui. Bom dia, Sheila. A gente tem um encontro aqui todo dia da semana, 7 da manhã e 7 da noite, tá? Com exceção da quarta à noite, porque eu tenho compromisso na minha igreja. No sábado pela manhã, ontem não pude fazer, tive um problema aqui. E no domingo às 13, inclusive hoje às 13 horas, nós temos um estudo aí sobre música, né, na igreja. Música, adoração, louvor, a gente vai ver a diferença entre essas coisas. Inclusive, se você tem alguém que você conhece que é músico, é lógico que o cajado vai ser pesado, tá? Para quem tem estômago. Oi, Wagner. Eu congrego numa igreja pequena, chama-se Eclésia de Deus, aqui na minha cidade, em Minas Gerais. Você está falando de onde, amado? Então eu convidaria vocês, porque nós queremos, aqui nós não temos nenhum misticismo, né? Aqui nós pregamos a palavra pura e sem mistura. Amém. Uai, sem mineiro, tá aí. Sou mineiro daqueles que gostam de um queijo e um cafezinho. Pai do Senhor. Passos, Minas Gerais, Sheila. Ô, querida, que benção. Olha, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais em peso hoje, vai. Então vou ficar até mais à vontade de falar um português mais da roça, para nós ter uma prosa mais leve, né? Não ter esse problema de querer falar difícil. De repente, nós vamos falar um jeito mais mineiresco mesmo, porque tem muita gente de Minas hoje, vai. Geralmente, pessoal, nas lives aqui tem muita gente do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, né? Tem um irmão que sempre nos acompanha aí, que é do Uruguai, irmão Jaime. Aí, ó, apareceu, ó, Porto Alegre, que benção. Gente, isso é muito bacana, né? É muito bacana a gente poder entrar em contato com irmãos do Brasil inteiro, do bobear até do mundo, como eu disse, né? Porque já entrou uma pessoa que mora na França, né? Uma irmã brasileira mora na França. Nós que gostamos de pão de queijo, queijo de canastra. Nossa, me deu até água na boca agora, Sheila. Bertioga, São Paulo, litoral norte. Aí, ó. Nós temos irmãos aqui do Nordeste, nós temos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, né? Como acabou o Lucas entrando aí. Nós temos irmãos do Mato Grosso. Aí, Rio Grande do Sul, Bagé. Cadê os minerados? Não deixa não, gente. Não deixa eles passar nós para trás, não. Bahia. Oxente. Então você gosta de uma acarajé. Mogi. Mogi das Cruzes ou Mogi Mirim, Silvio? São Paulo. São Paulo, que benção. Gente, é muito bom. Olha, se vocês tivessem paciência para entender a visão que nós temos aqui do grupo,
Sim, mito. Ah, Mogi das Cruzes. Passei por lá uma vez, mas só assim, por fora da cidade, né? Mogi das Cruzes. Eu sei mais ou menos onde fica. Bom dia, bom dia. Então, pessoal, se vocês entendessem a visão, a nossa visão aqui, deixa eu falar brevemente para vocês, tá? É formar um grupo de irmãos que amam o Senhor, que tem desejo, né, de crescer no conhecimento da palavra, justamente para que a gente tenha uma vida cristã mais leve, né? Quanto mais você amadurece na fé, mais leve se torna a sua vida com Deus. Por isso que Jesus, né, ele diz assim, que a palavra, né, diz assim, os mandamentos não são penosos. João fala isso, os seus mandamentos não são penosos. A gente olha assim e fala, puxa vida, mas imagina se fosse, né? Mas quando ele fala que não são penosos, por quê? Porque Deus demonstrou tal graça sobre nós que nós temos a oportunidade de crescer diariamente. Assim como se você fizesse um curso de qualquer outra coisa, um curso de música, um curso de pintura, né? Eu, por exemplo, sou músico, sou professor de música, então os meus alunos, quando eles chegam, eu já tenho todo um plano para eles, né? Um processo pelo qual eles vão aprender ali os acordes, aprender as escalas, dependendo do interesse. Só que se eles param no meio do caminho ou desistem, aí não há progresso. Então, nós temos, o Senhor, quando me chamou para esse ministério aqui, né? Ele me preparou durante muitos anos. Eu falo de Minas Gerais, Juiz de Fora. O Senhor me preparou durante muitos anos para esse ministério aqui, amados. Quando eu estava mais desanimado, já não queria ir mais, o Senhor falou: agora chegou a hora. Então a gente não está aqui com pretensão, não é de ganhar like, de ganhar seguidor. Embora, né, lógico, todos bem-vindos, a gente tem o maior prazer de receber todos os irmãos aqui, e a gente quer formar um grupo aqui que não vai substituir a sua igreja, tá? Eu não estou aqui para tirar você da sua igreja, eu não estou aqui para pedir o seu dízimo. Nós estamos ensinando a palavra de Deus com muito amor, com muita, né, uma visão muito graciosa da parte do Senhor. Tem cajado também, né? Aqui tem hora que o bicho pega, mas tem puxão de orelha. Mas a gente tem como crescer, conhecer a graça de Deus de uma maneira mais profunda, para que a gente não fique com medo, para que a gente não corra o risco, pessoal, de amanhã, depois talvez de 10, 20 anos, como a gente vê que está acontecendo muito, às vezes 10, 20 anos de igreja, a pessoa desvia, afasta da igreja. Hoje tem muita gente aqui na internet falando em nome de Jesus, mas estão fazendo um desserviço à igreja. Eles estão chamando as pessoas para sair da igreja, os chamados desigrejados, né? Agora inventaram um outro movimento também, chamados os emergentes. Quer dizer, um monte de heresia que está surgindo nesses últimos tempos para desviar as pessoas da fé. O diabo está usando pessoas que caíram, pessoas que apostataram da fé, que abandonaram a igreja, usando essas pessoas para tirar outros da igreja. A igreja como instituição, pessoal, ali a igreja local, por mais problema que tenha, ela é fundamental. Ela é fundamental para o nosso país, não só para nós como cristãos. Amém, Lucas? Então, hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração na igreja. A palavra é bem pesada, mas se você tiver estômago, tiver coragem, quiser participar com a gente aí, entendeu? Vai ser às 13 horas, se Deus quiser, né? Estaremos juntos novamente às 13 horas. Mas, então, pessoal, nós queremos montar um grupo aqui de pessoas. O Senhor falou para mim quando Ele me chamou, ó, você vai falar mais para cristãos do que para não cristãos. Por que isso? Porque a igreja está passando por uma crise, pessoal, de identidade, que eu poderia também chamar de crise dos últimos tempos, ou crise do amor que está se esfriando de quase todos. O Senhor Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então eu creio que vale a pena você investir na sua alma, você investir
na visão que a gente tem passado aqui do reino de Deus, que infelizmente, outro dia um rapaz falou um negócio aqui que eu fiquei assim, eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo. Porque ele falou assim: poxa, irmão, eu tenho aprendido mais aqui nas suas lives do que na minha igreja. Por quê? Porque às vezes você, infelizmente, você pega um pastor que ou não é honesto, ou não tem maturidade, né? Às vezes um pastor que não tem conhecimento, que não lê a Bíblia, que não ora. Então, o Senhor me enviou nesse ministério profético, né? Eu não sou pastor, mas sou profeta do Senhor. O Senhor me deu a visão do Evangelho, que não foi passada por ninguém para mim, não é uma coisa assim, sentou lá e fez um seminário de teologia. Não, aqui a gente prega a palavra como vida mesmo. Se você estiver disposto a acompanhar a gente aí, você vai... Assim, eu estou falando sem pretensão nenhuma, pessoal. Hoje eu não tenho mais ego de querer chamar atenção para mim. Entendeu? O meu chamado aqui é para edificar o corpo de Cristo. E se você seguir aí algumas lives, né, pelo menos uma semana, aí, se você tiver paciência, fazer esse investimento. Quantas vezes você já gastou seu tempo assistindo uma série, né, da Netflix aí, ou de outros lugares que não te levou a nada espiritualmente? Então, de repente, você, principalmente o Max lá, que falou que está com os pensamentos ruins na cabeça, você fala assim: poxa, eu vou tirar uma semana, eu vou seguir esse camarada aqui nas lives, vamos ver o que dá esse negócio. Daqui uma semana, você chegar à conclusão que não presta, que não é o seu interesse, você sai e vai embora, entendeu? E aí você pode até esquecer que eu existo. Não vou ficar chateado, mas eu faço esse desafio sempre aqui, entendeu? De vez em quando eu gasto um tempo da live assim fazendo uma revisão. E o nosso chamado aqui, você vai ver o quê? A nossa luta, pessoal, é uma luta diária, tá? O Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, eu, por exemplo, eu vivo hoje. Eu não estou preocupado com amanhã. Estou nem aí para o que vai acontecer amanhã. Porque eu sei que se eu viver hoje na graça, na presença de Deus, se eu for fiel ao Senhor, o Senhor vai abrindo os caminhos para mim, conforme milhares de profecias que a gente encontra na Bíblia. Isaías fala muito, né? O Senhor irá diante de ti e endireitará os caminhos tortuosos. Todo outeiro, todo monte representa o quê? Tribulação na Bíblia, problemas, né? Então, todo outeiro será aplanado, todo vale será aterrado. Quer dizer, o Senhor vai criar um caminho no meio da tormenta. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares, né, pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então a gente tem promessas, pessoal, que são reais para nós. Mas você tem que estar disposto a deixar o Espírito Santo começar a trabalhar na sua mente, na sua cabeça, transformar. Não adianta você frequentar uma igreja, não adianta nem, eu vou falar a verdade aqui, não adianta nem você orar se você não tiver a palavra. A Bíblia fala assim: se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Agora, é claro, nós pregamos aqui, pessoal, nós pregamos a salvação pela graça, não pela lei. Quando a Bíblia fala de desvio o ouvido de ouvir a lei, quer dizer, de ouvir a palavra de Deus. Inclusive, garanto para você, se você aceitar o meu convite, né, seguir com a gente aqui, você vai ver que nós pregamos a graça aqui como ninguém, mas também, por outro lado, não passamos pano para você viver uma vida de pecado, uma vida, né, não é aquela hipergraça onde você pode pecar à vontade e achar que vai para o céu. Exatamente. E qual é o meio de santificação do cristão, pessoal? Qual é o meio de santificação? Alguém aqui nessa live sabe qual é o principal meio de santificação do cristão? Lucineide, a paz do Senhor. Amém, Sheila, é verdade. O que mais santifica o cristão, pessoal? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Silvana, seja bem-vindo. O Senhor Jesus diz lá, isso, amém, Wagner, isso aí. O Senhor diz lá em João 17, amém.
Não, não é oração, Lucas, e nem jejum e oração, é a palavra de Deus. Olha só, o Senhor diz lá em Lucas 17, se não me falha a memória agora, no versículo 3, santifica-os na verdade. Não, versículo 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém. Amém. Oi, user. Fala aí, ué, que podemos te ajudar. Tenho certeza que com a palavra a gente pode te ajudar, mas não sei se é esse tipo de ajuda que você está querendo, né? Amém, Lidiane. Seja bem-vinda, querida. A verdade é a tua palavra. Amém. Então, amados, a gente tem pregado a graça aqui de uma tal forma que ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa para achar que Deus não te ama, para achar que já era para você, que você já perdeu salvação. Aqui você vai entender o mistério. Garanto para vocês. Entendeu? Não tô aqui para brincar. Eu já sou um senhor, né, de 50 anos de idade. Me converti aos 21, né? O Senhor me tirou de onde eu estava, de um suicídio que eu ia cometer. O Senhor falou meu coração pessoalmente, transformou minha vida, né? É lógico que eu passei por um processo muito difícil, de muitas coisas, mas é assim que o Senhor trabalha, né? Você vê que o Senhor levou 40 anos para preparar Moisés. Quando Moisés saiu lá para ver os filhos de Israel, a Bíblia diz que ele fez, né? Agiu lá na sua carne, matou o egípcio, enterrou o corpo dele na areia, quer dizer, cometeu um crime. Depois ele começou a querer separar a briga entre dois irmãos. Aí os irmãos, ô Paulinho, você está no lugar errado, filho. Aqui a gente não fala de política, não, tá? Você me desculpa. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, é bem-vindo. Mas aqui a gente não vai discutir política. Você me perdoa, tá? Você pode ter o seu pensamento aí, fique à vontade. Como saber que está passando por uma guerra espiritual? Assim. Então, Fernando, eu vou falar sobre isso agora, já já, né? Eu só estou dando um preâmbulo aqui, porque tem muita gente nova hoje na live. Se você tiver paciência de esperar aí mais um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. O que é a verdadeira guerra espiritual. Entendeu? Então, amados, o Senhor, quando me chamou, né? Ele restaurou minha visão e desde então ele tem me preparado. Então, no caso de Moisés, depois que ele matou aquele egípcio e foi levado lá para, né, o deserto e tal, ele ficou 40 anos, Deus tratando com ele, para finalmente, aos 80 anos de idade, ele foi usado por Deus. Assim aconteceu com muitos outros, né? A gente tem o caso de Jonas, que a gente vai falar agora, para explicar essa questão da guerra espiritual, né? O que é a verdadeira guerra espiritual. Muita gente está iludida achando que sabe o que é guerra espiritual, porque tem muito livro que foi feito, né, para ganhar dinheiro em cima disso. Rebecca Brown, essa turma aí que fica falando que você tem que ungir sua casa com óleo, essas besteiras, né, que a gente vê e que tem destruído a fé de muita gente. Então nós vamos detonar esse lixo todo e você vai entender o que é a verdadeira batalha espiritual. Entendeu, amados? E aí, se vocês gostarem do conteúdo, né, eu pediria aos irmãos, porque, olha só, eu devo ter quase 2.000 seguidores, eu não sei, eu não fico contando. Geralmente minhas lives aqui, ó, fica um pinguinho de gente. O que acontece com as pessoas? Será que elas não têm interesse, não têm tempo para Deus, né? Então você faça uma forcinha, não significa que você tem que estar, por exemplo, eu tenho irmãos que seguem só à noite, que não pode de manhã às 7 horas, durante a semana. Tem irmãos que seguem só de manhã, que não pode à noite. Mas assim a gente vai. Tem irmãos que estão aqui toda a live. Hoje eles não entraram porque essa live foi feita de surpresa. Eu não tenho live nesse horário no domingo. É só no sábado às 8 horas da manhã. Né? Hoje nós temos às 13 horas. Você que ama a palavra do Senhor, quer saber sobre música, louvor e adoração na igreja, né? A palavra é pesada, já vou advertir, tá? O bicho vai pegar. Quem é músico aí, fique esperto. Se não quiser levar uma pancada, nem participe. Mas nós vamos falar a verdade para poder fazer uma limpa nessa questão aí. E aí eu pergunto, né? Outro dia até surgiu aqui, alguém fez uma proposta, um dos irmãos aqui,
para a gente montar aqui um grupo de irmãos, porque aconteceu uma situação, pessoal. A gente tiver várias pessoas aqui, vários irmãos mesmo, firmes, né, determinados a crescer na graça, no conhecimento. Surgiu uma situação, a gente orar, entendeu? A gente formar uma equipe de oração, a gente tá junto aí. Se precisar, de vez em quando, abrir uma live aqui, até de madrugada, para a gente fazer uma vigília aqui, orar. E a gente, vamos dizer assim, dar cobertura espiritual para a igreja. O meu ministério é um ministério profético. O ministério profético, não igual ao Velho Testamento, tá? Eu não sou ninguém que vai chegar aqui com um camelo, né? Pele de camelo, um cajado na mão, mas é a profecia bíblica. O homem que ora profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Isso aí então, isso aí é um costume da época, né, o Uzer? Não esquenta a cabeça não, olha o conteúdo da palavra, depois você me fala, se a palavra que a gente fala aqui é de Deus ou se é dos homens, né? Eu sei, eu estou diante do Espírito Santo e eu sei que o Espírito Santo vai me cobrar qualquer coisa que eu falar de errado, heresia para vocês aqui, eu vou ter que prestar conta no dia do juízo. Então eu faço com muito temor, entendeu? Inclusive eu vou ajudar muitos irmãos, por isso que o Senhor me disse, ó, você vai pregar mais para crente, né, gente que está na igreja, do que para ímpio lá fora. Porque o ímpio lá fora, pessoal, nós não temos que julgar eles. A gente prega a palavra, sim, né? A gente faz trabalho de evangelismo. Mas, tipo assim, você pregou a palavra, o cara não quis, você entrega para Deus em oração e deixa correr. Agora, nós... aí você dificulta para nós, né, filho? Você está preocupado com a minha toquinha aqui, eu tô com frio e não vou tirar para te agradar, você me desculpa. Quando Paulo fala orar com a cabeça coberta, ele está falando de outra coisa. Não é essa questão de você... Fosse assim, nenhum judeu podia usar o kippá. Eles não usam o kippá. Aí você vai ficar falando de detalhes da lei aqui para mim. Tenha paciência, né? Por favor. Então, amados, nós temos que entender, né, o que é realmente a vida cristã. Eu conheço irmãos, infelizmente já entrou pessoas aqui que não sabem achar um livro da Bíblia, um capítulo. Aí a pessoa às vezes está com problema, está com depressão, está pensando em se matar e não sabe por quê. Se você não cuidar da sua mente, pessoal, outros vão cuidar, o diabo vai cuidar. Se você não proteger, né, a sua fé, como a Bíblia fala, né? Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, e aí eu começo a entrar no assunto, você vai se lascar a qualquer momento, uma hora você vai acabar se desviando, abandonando. Tudo bem, Ousa, então fica com a sua opinião e te agradeço, tá? Mas eu não vou entrar nessa não. Então você tem, pessoal, que discernir, né? Se você não cuidar da sua mente, da sua vida espiritual, não só outros homens vão cuidar, né, vão implantar ideias pecaminosas, doentias, heréticas em você, como o diabo também vai cirandar. Entendeu? Então Paulo fala assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados, existe sim uma guerra, mas nós vamos entender hoje, por exemplo, olha só que interessante. Quando Jesus fala assim, ó, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. A gente entende isso, às vezes de uma maneira assim, como se Jesus estivesse dando um pito na gente, né? Dizendo para você assim, que isso, rapaz, não seja hipócrita, vai cuidar da sua vida. Mas não é só isso, pessoal. Tem uma verdade aí escondida que você precisa entender. Por que ele fala para você tirar primeiro a trave que está no seu olho? Porque aquilo que você tem dentro de você, de conhecimento, de vivência da palavra, é a maneira como você vai olhar tudo à sua volta. Então ele está querendo dizer o seguinte, você quer mudar o mundo? Mude você primeiro.
E isso é necessário, isso não é uma questão de bronca, não é uma questão de Jesus estar dando um pito, né, em todo mundo. Ele está falando o seguinte, ele está falando que se você corrigir a sua visão, aí você vai ver bem para enxergar os problemas à sua volta, né, a verdadeira luta. Então, por exemplo, aqui em Jonas, cara, você me desculpa, mas me desculpa, você tá tumultuando minha live com uma coisa inútil, tá? Vou ter que silenciar, infelizmente. A gente fala, não adianta, né? Bom, então aqui em Jonas 2, a Bíblia diz assim, ó, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do grande peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu. Deus é fiel o tempo todo. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Olha aí, pessoal. Obrigado aí, irmão José. Obrigado pelo carinho. Tu ouviste a minha voz. Você vê que ele estava no ventre do grande peixe, né? Ele estava no ventre do grande peixe. Opa, bom dia, Marcelo. Paz do Senhor, querido. Rosângela, sejam bem-vindos. Vilma, paz do Senhor a todos. Então você vai ver aqui já a primeira coisa interessante. Aí você vai ver o que isso tem a ver com a guerra espiritual, né? Já vou falar. Amém, Michele. Amém. Se o seu coração está aberto, querido, com certeza Deus vai falar com você. Então você vê que ele lá no ventre do grande peixe, ele já disse, ó, ele já diz aqui que ele clamou e o Senhor respondeu. O que isso traz para nós nessa manhã, pessoal? Qual é a verdade que traz para nós nessa manhã? Que o Senhor está sempre pronto a ouvir o seu clamor. Você pode estar na situação que for. Você pode estar na situação que for. O Senhor está pronto para ouvir o seu clamor. Amém. A paz de Deus, Vilma. Entendeu, irmãos? Amém. Amém, ô Marcelo. O Senhor respondeu, olha, Jonas sabia, né? Ele sabia que o problema dele não era o Senhor. O problema dele era ele mesmo. E a batalha espiritual, pessoal, a verdadeira guerra espiritual é contra quem? É contra nós mesmos em primeiro lugar. Contra o ego. Eu sempre conto para os irmãos aqui aquela história do rei Nabucodonosor, né? Daquela estátua que ele fez. Aquela estátua ali a gente pode fazer uma perfeita analogia de como que o nosso ego funciona. Nós, desde a infância, criamos, né? Uma personalidade falsa, que não é a verdadeira que Deus tinha para nós antes do pecado, e nós desenvolvemos essa personalidade para quê? Para nos defender do mundo e para nos sentir aceitos pela sociedade. Então, por exemplo, quando você, lá na infância, só para dar um exemplo, lá na infância, você um dia passou com seu pai e viu uma criança lá, uma outra criança tomando um sorvete. Aí você, nossa, né, ficou com aquela vontade de tomar aquele sorvete, mas o seu pai, naquele momento, não te deu o sorvete porque você, ou porque ele não tinha dinheiro, ou porque não queria mesmo, ou porque você, né, enfim, vários motivos, entendeu? Estava na hora do almoço, não, filho, agora não vou te dar porque está na hora do almoço. E você ficou assim, puxa vida, por que ele pode comer o sorvete e eu não posso? Então você cria na sua mente uma explicação para aquilo ali. Ah, porque meu pai é miserável. Ou então porque eu não mereço, né? Eu acho que eu não mereço. Então essas coisas, só dando um pequeno exemplo, esse tipo de coisa. Você vai criando uma personalidade falsa que não é a sua verdadeira. Porque a sua verdadeira vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Quando o pecado entrou no mundo, amados, nós temos que entender isso. Quando o pecado entrou no mundo, a natureza toda foi desvirtuada. Oi, Cássia. Pai do Senhor, querido. Bom dia. Lúcia, obrigado por seguir aí. A natureza foi desvirtuada. Então o homem perdeu a glória de Deus. O Senhor Jesus veio para quê? Para resgatar de novo, para restaurar tudo. Para destruir as obras de Satanás, né? Destruir, pagar o escrito da nossa dívida, né? Que havia uma dívida
espiritual contra nós, que é o salário do pecado, é a morte. Então o Senhor Jesus veio para reverter isso tudo. E durante as nossas lives aqui, a gente mostra para você exatamente o que Jesus fez e como você pode usufruir dessas bênçãos. Então a salvação, pessoal, não se trata de uma religião, não se trata do que você faz como obra para Deus, e sim do que Jesus fez por você. Depois que você recebeu o que Jesus fez por você, você entendeu o mistério, você começar a andar pela fé e não por vista, né? E você deixar o próprio Espírito derramar o amor de Deus no seu coração, aí a sua vida muda. Mas enquanto você estiver tentando conquistar o amor de Deus no seu esforço ou nas suas opiniões, você vai afundar, você vai ficar patinando no gelo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus, né? O Senhor descendo da sua glória e nos levando de elevador, né? Você não tem que subir pela escada, você vai de elevador, mas você tem que saber como. Você tem que entender esse mistério. Geralmente as pessoas que ficam com a gente aqui uma semana, né? Vou fazer tipo uma maratona, igual você maratona lá uma série de filme lá, um seriado, né? Eu vou maratonar uma semana com o irmão aqui nas lives. Depois, se você não gostar, você vai embora. Mas o que Deus tem falado aqui tem transformado muitas vidas. Pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam, né, pensando em dar um fim na sua vida, hoje já tem, depois de 15 dias, um mês, já tem a sua mente mudada pela palavra. Aqui a gente não prega psicologia, aqui a gente não é coach, tá? Eu não sou coach evangélico, não existe isso. Aqui a gente prega a palavra de forma viva, né? A palavra que transformou a minha vida. Eu sou um testemunho da própria verdade que a palavra prega. Tenho problemas, às vezes, tem lutas? Tenho, é. Quem não tem, né? Mas a luta vem para nos fortalecer e não para nos derrubar. Se você está no barco com Jesus, diferente de Jonas, né? Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Então ele afundou. Ele causou uma tempestade no mar. Ele criou uma tempestade para si mesmo. Quantas vezes nós criamos uma tempestade para nós mesmos, na nossa vida, né? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa falta de conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, o irmão citou aí, ó. Amém, Fernanda, amém, glória a Deus. Sheila. Então, amados, Jonas, no ventre do peixe, ele disse, do ventre do inferno gritei. Olha só, as pessoas que têm uma mente soberba, né? As pessoas, aí os ateus, eles vêm justamente questionar para a gente essa questão. Ah, mas você acredita que um homem engoliu, uma baleia engoliu um homem? E aí, né, o próprio Deus já enviou, através da sua palavra, a operação do erro nessa gente. Por quê? Porque eles querem ser muito intelectuais e eles não querem a verdade. Então o Senhor eles acham que eles que são inteligentes, eles que estão julgando, né? Eles acham que eles é que estão condenando a palavra de Deus por ela ser uma mentira, por ela ser uma historinha de conto de fadas. Mas eles não percebem que o próprio Deus já fez de um jeito que a soberba deles vai afastar eles. Meu amigo e a namorada deles estavam afastados, voltou para a igreja. E o relacionamento... Termina aí a sua frase, Marcelo, enquanto isso eu vou falando aqui. Então, amados, Jonas tomou consciência disso. E aí ele fala assim, ó, versículo 3, pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele entendeu também que Deus é soberano. E que Deus tinha feito isso para quê? Para corrigi-lo e não para destruí-lo. Bastou que ele clamasse, o Senhor já tinha ouvido a oração dele. Então ele disse, ó, eu disse, estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ali ele reconheceu. Então a batalha espiritual, pessoal, começa aqui, ó, na nossa mente, tá?
E essa batalha contra o diabo, aí os irmãos vão entender uma outra coisa aqui. Essa batalha contra o diabo, ela só é necessária do lado de dentro enquanto você não alcança uma certa maturidade. E o relacionamento que Deus está provando que isso aí. Não, tá certo, Marcelo. Pelo que eu entendi aí, você disse que eles estavam afastados, aí voltou, né? E o relacionamento que Deus está provendo por ele ter saído para focar o casamento. É difícil para mim falar, né? Assim, exatamente porque eu não conheço a história toda, mas pelo que você disse aí, é a questão agora, pessoal, a pessoa toma uma atitude seguinte. Olha só, a gente não conserta a nossa vida com Deus pelas beiradas. Você não resolve a sua vida com Deus corrigindo erros que já foram cometidos. Ah, separou, tudo bem, né? Se eles estavam afastados, agora voltaram, procurar corrigir sim, mas não dessa forma, somente. Entendeu, Marcelo? Eles podem se casar. Opa! Melo Juju, bom dia. Ô Shirley, bom dia, querida. Aqui, me perdoe, ontem tá, não tive como fazer a live, eu tive um problema, um imprevisto aqui. Que bom que você me achou, essa live não foi avisada, né? Não tive nem como avisar ontem. Adriana, bom dia. Amém. Feliz Dia dos Pais para todos nós. É mesmo, pessoal, até esqueci. Aos papais aí, né? Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe. Abençoe sua família. Aí, ó, a Melo Juju me lembrou aí. Amém. Então não tive condição, tá, Shirley? Depois, uma outra hora, talvez eu até fale sobre isso. Mas eu quero processar também. Pois é, me perdoa. Depois eu vou pedir perdão para os outros irmãos que já estão mais chegados com a gente, né? Estão sempre com a gente. Mas já expliquei aqui que, assim, basicamente eu tive um problema ontem. Não vou falar sobre ele porque eu não processei ainda tudo que aconteceu. Mas o Senhor é fiel, né? Então, pessoal, quando ele diz aqui, ó, que lançado estou, né? Não foi o Senhor que o lançou por si, né? Pelo prazer de lançar. Obrigado. Tem gente que é simpática, né? Amém, César. Bom dia. Obrigado, Melô. Então, assim, tem essa questão, pessoal, do Senhor Jesus, né? Nos falar pelo Espírito Santo que nós temos que deixar, né? Lá em Tiago, por exemplo, deixar a palavra ser implantada em nosso coração. Amém, Shirley. Então, Antônio, o fardo é pesado, por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes o fardo é pesado porque você não está dividindo ele com Jesus. Entendeu? Tá bom, Melo Juju, mas está convidado, sempre que puder estar com a gente aí. Amém. Então, amados, ele diz assim, ó: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aí aquela questão que eu falei, né, das pessoas, do ímpio, né, que ele chega na Bíblia para questionar isso aqui. O que eu faço? Quando chega um ateu para mim para falar sobre a história de Jonas, eu falo assim: cara, tudo bem, se você não acredita que um grande peixe engoliu Jonas, acredite pelo menos no que a história quer passar para você. Eu acredito, pessoal, eu acredito. É possível. Para Deus tudo é possível. Eu já vi tantos milagres na minha vida e na vida de pessoas à minha volta. Oi, Olga, bom dia, paz. Amém, Sheila, está convidada a estar outras vezes com a gente. Deus te abençoe. Então, amados, a gente vê aqui um reconhecimento de Jonas, né? Porque primeiro ele falou assim: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares.
Mas depois ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Então, mas o que que acontece, Chile? O ateu, né, eu já expliquei que você já deve ter ouvido isso da minha parte. Ele usa essas coisas como desculpa para não enxergar a verdade. O que que eu falo com isso? Ó, se você não acredita, tome pelo menos como uma lição moral para você. Mesmo assim, você vai ver que a palavra de Deus tem poder para transformar. Porque o grande peixe, né, na sua vida pode ser o quê? O grande problema. A grande luta que você está passando e parece que não tem saída. Parece que o inferno fechou a porta sobre você e você não consegue sair. Parece, às vezes, né, que você foi engolido pela vida. Foi engolido por um problema e você não vê saída. Então, qual é a desculpa para a pessoa não acreditar? Então, essas pessoas, na verdade, são incrédulos mesmo. Eles têm um coração duro, eles não querem deixar Deus transformar a vida deles. E é por isso que Jesus disse, né? Que se ele não viesse, não tivesse falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu sempre falo aqui na live, pessoal, que as pessoas vão para o inferno não é por causa dos seus pecados, é porque elas não querem o Senhor, elas não querem deixar Deus mudar a vida delas. Porque todos os pecados estão perdoados em nome de Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, né, você tem a sua dívida com Deus cancelada. E a sua dívida não é só o que você já fez, a sua dívida é toda a sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, então toda a sua vida já estava condenada. Então o Senhor Jesus, quando ele entra na sua vida, ele perdoa os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Até o dia da sua morte você já está perdoado. Justamente para quê? Para não ter uma desculpa para você falar: ah, mas eu vou ficar aqui nessa live, eu vou aprender umas coisinhas, mas depois amanhã eu vou pecar mesmo, né? Tem gente que ainda está nessa, né? Fala: se amanhã você pecar, filho, temos um advogado, mas não foque, não coloque o seu foco no pecado. Porque aí, se você usar isso como desculpa para continuar pecando sempre, aí você vai acabar provando que você não quer nada. Aí é outro problema, aí já não é problema de Deus não poder salvar. Aí é o problema da pessoa não querer. Como eu disse para os irmãos aqui, ó, dando um exemplo, né? Pois é, mas tem gente que pensa isso, às vezes até inconscientemente, né, Shirley? Às vezes a pessoa nem sabe, nem expressa assim claramente, mas ela tem aquele sentimento: ah, mas, poxa, eu vou acabar pecando de novo, já tentei tantas vezes. Já tentei tantas vezes largar o pecado, já lutei tanto. Quanto mais eu luto, quanto mais eu oro, mais parece que eu peco. Mas por quê? Essa pessoa está tentando se aperfeiçoar na carne. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quantos cristãos, de repente nessa live mesmo, tem alguém aqui que tá na igreja já há 10, 15, 20 anos, mas ainda luta com pecados assim, banais, que já podia ter sido abandonado há muito tempo, mas não pelo esforço. Os irmãos lembram que eu falei aqui, ó. Amém, Yolanda, amém, querido. Será bem-vindo, tá? Hoje à tarde, se Deus quiser, né, permitir, nós vamos falar sobre louvor, adoração, música na igreja. Palavra firme, para ver se os irmãos aí tomam rumo na vida. E vai servir para pastores também, tá, pessoal? Se você tem um pastor na sua igreja e você quiser convidá-lo, eu não tenho medo de encarar, não, porque aqui que nós vamos falar é bíblico e é para trazer cura, né? É para trazer cura na igreja, tá? Então estão todos convidados. E aí, pessoal? E aí nós temos, desculpa meu despertador que eu esqueci de desativar. Nós temos que entender, né, que você não tem, pela palavra de Deus, você não tem desculpa para não ser salvo, para não experimentar isso. Agora, como eu sempre digo aqui, e hoje vou repetir algumas coisas que eu falo, que tem muita gente nova, né? Graças a Deus, hoje a live está com bastante pessoas. Você não tem desculpa, porque a palavra nos mostra, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o Senhor te dá um perdão infinito,
Ele te dá graça infinita. Então, qual é a desculpa para não seguir? Qual é o pecado, né, que está te prendendo, mas que é uma ilusão da sua cabeça? Você não tem o conhecimento. Eu falei para os irmãos aqui que não adianta. Desculpa aí, Chico. Eu falei para os irmãos aqui que não adianta nem você orar se você não tiver a palavra no seu coração. Oi, Renata, seja bem-vindo, querido. Segue a gente aí para a gente formar um grupo de irmãos aqui que, se você ama a palavra de Deus, pessoal, sem pretensão nenhuma, tá? Com toda humildade eu falo, você está no lugar certo. Aqui nós pregamos a palavra pura e sem mistura. Eu tenho plena consciência de que o Senhor vai pedir conta de tudo que eu falar para vocês aqui, tá? Então aqui você não vai escutar heresia. Pelo contrário, né? Se bobear, você vai tomar uns cajados. Se você não liga, se você já entendeu que, né, que a palavra tem que revelar mesmo o que está errado em nós para que a gente seja, né, para que a gente deixe o Espírito Santo iluminar as áreas escuras da nossa alma. Entendeu? Eu sempre explico isso aqui para os irmãos. Então, quando doer aí, se eu falar alguma coisa que você falar, essa pegou para mim, não fique chateado comigo, não fique chateada, né? Não é nada pessoal, a gente tem que corrigir o erro. Então, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, aí começa o processo verdadeiro de santificação. Por isso que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Se você não tiver a palavra, você pode orar, você pode jejuar, você pode dar pirueta na igreja, não vai resolver o seu problema. Amém, amém. Entendeu? Tem gente dando pirueta, rodopiando dentro das igrejas. Tem gente, né, fazendo um monte de malabarismo aí. Como é que fala? Malabarismo místico dentro da igreja e não resolve o problema. Então, pessoal, você que ama a palavra de Deus, né, você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar da palavra de Deus. E sem legalismo, sem igual entrou um religioso aí, falando da minha touca aqui, falou que eu tô... Não sei, a Shirley não tinha entrado, né, Shirley? Ele falou que o homem que usa a cabeça coberta desonra a si mesmo. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, por fim eu tive que silenciar. Ele ficou insistindo que isso é espiritual. Quer dizer, as pessoas vivem um rudimento de doutrina, preso a um legalismo, não entende o escopo da palavra, né? A visão plena da palavra, e fica desfiando fio de cabelo, fica coando mosquito, engolindo um camelo. Então, amados, a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens, é o que disse Pedro. O Senhor Jesus disse, eu não vim condenar, eu vim buscar e salvar. Então, por que esse pensamento que alguns cristãos têm, que parece que Deus está contra eles? Eu já tive muitos irmãos que chegaram para mim pessoalmente, irmão, tem hora que parece que Deus está contra mim, tudo na minha vida dá errado. Eu falo, por quê? Porque você está colocando seu foco em resolver problemas. Você não está buscando o Senhor, você não está clamando ao Senhor, você está resolvendo problemas. E problema, para o cristão, problema do mundo, quanto mais você mexe, mais fede. Vocês já viram o ditado, né? Não vou repetir aqui. Tem coisa, quanto mais você mexe, mais fede. Então você não tem que resolver o seu problema, pessoal, do lado de fora, tentando consertar aqui, consertar ali. Não, você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar o seu espírito aí, ó. Deixar o Espírito Santo trazer para você a visão celestial, a visão do Espírito. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, foi as que Deus preparou para os que o amam. A hora que você tiver a sua mente, né, cheia da palavra, saudável, aí você vai ver como é que a coisa muda. O irmão entrou aí, não sei se ele ainda está aí, parece que desanimou. Não sei, acho que é Max. Falou, por que eu estou tendo pensamentos suicidas? Ué, porque você está deixando a sua mente à deriva. Você está deixando, igual você está dirigindo um carro, aí você pula do volante, né, e deixa o volante lá sozinho. Então você vai para o buraco. Se você não focar, pessoal, se você não puser a sua mente entendeu? Tomar uma atitude de colocar a sua mente na disciplina do Senhor, ali na palavra, meditar, conhecer, orar,
dentro da palavra, né? Porque a oração, é lógico que é importante, mas a oração tem que ser de acordo com a palavra. Eu quero lembrar aos irmãos que a Bíblia, ela é a constituição do reino de Deus. E nós temos que andar, né, dentro das linhas da Constituição. E a nossa Constituição não tem só 4 linhas, ela não tem 4 linhas, ela tem uma linha só, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, Shirley, repreenda esse travamento aí em nome de Jesus. Tá amarrado. Vê se volta aí. Então, amados, nós temos que colocar, né? Quando você for orar, você tem que orar de acordo com a palavra. Assim como se você for num tribunal resolver uma questão de justiça, não adianta você chegar lá e ficar chorando diante do juiz e pedindo pelo amor de Deus, ah, seu juiz, né? Faz isso para mim, faz o fulano pagar. Não, você tem que usar a lei. Você usa a lei. Nem você, muito menos o seu advogado, né? Ele não pode chegar diante do juiz com choradeira, igual tem gente que fica, ah, Senhor, me perdoa meu pecado. Tudo bem. Tem hora que você tem que pedir perdão mesmo. Mas até quando você vai ficar só nessa, pedindo perdão? Aí peca, pede perdão, peca. Tem que corrigir a mente, pessoal. Tem que mudar a visão. Você mudando a sua mente, você vai entender, você vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então ele vai passar a ser seu amigo. Chile, basicamente o que eu estou falando aqui é uma coisa que você já ouviu, tá? Não tem nada assim muito diferente, não. Mas a sua oração, então, tem que ser de acordo com a palavra. Porque Deus não vai ouvir, a Bíblia diz que Deus não ouve o grito da vaidade. Isso está lá em Jó, né? Ele fala assim, ó, por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez e que me inspira canções durante a noite? Oi, Nice Lira, bom dia, seja bem-vinda, querido. Onde está Deus? Ninguém pergunta, quer dizer, as pessoas buscam só resolver os seus problemas. E se você buscar só resolver os seus problemas, significa que você ainda não quer nada com Deus. Desculpa falar assim. Pessoal, a coisa mais gostosa que existe nesse universo é você aprender a amar a Deus, conhecer a beleza dele na sua santidade. Entendeu? Eu falo aqui, alguns irmãos já entenderam o mistério, né? É igual o relacionamento íntimo do casal. O momento, a Bíblia não fala isso, né, assim, literalmente, mas pelo Espírito Santo a gente pode entender. A relação íntima, sexual mesmo do casal, ela só é saudável quando um confia no outro, quando um, né, é fiel ao outro. E essa relação íntima do casal, ela representa para nós justamente a oração. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto. Olha só. Não é nada impuro que eu estou falando, não, porque tem um sentido espiritual que eu estou falando. Para o seu marido também, Cristiana. Eu já ia falar para você também, mas você, né, parece que é mulher. Então, amados, o relacionamento íntimo do casal, ele é um tipo, né, ele é uma figura do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que a Bíblia diz que ele é o noivo. Nós somos a noiva. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento de amor, onde não pode haver, né, vergonha. Você pode ficar nu diante do Senhor. Amém nisso. Em que sentido, né? Quando a Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, porque havia intimidade entre eles, não havia desconfiança. Amém, Cristiana. Obrigado, querido. Você também. Não havia desconfiança, não havia premeditação, não havia medo, né? O homem não tinha medo de Deus. Por quê? Porque ele vivia pela fé, ele vivia pela graça de Deus. Deus tinha criado tudo para ele, colocou ele ali, deu a vida para ele. Então ele vivia num estado de êxtase, né? De gozo espiritual. Ele vivia numa dimensão transcendente. Era a mesma terra, porém a terra era o paraíso.
Quer dizer, ele vivia na dimensão do paraíso. É como se o paraíso fosse na terra, mas fosse uma dimensão que você só vê quando você está em Deus. A partir do momento que você peca, né, que o homem escolheu viver pelo próprio ego, ele perdeu a visão. Então ele aí olhou em volta e viu espinhos, abrolhos, viu o mal, né, à sua volta. Mas por quê? Ele escolheu julgar por si mesmo agora, a partir de agora, o que era o bem e o mal na cabeça dele. E aí ele se tornou uma visão relativa. Perdeu aquela, sabe, aquele contato direto com Deus, aquele olhar puro, né, de uma criança. A criança quando nasce, né, quando é pequenininha, você já viu a criança quando mama, né, que ela olha para a mãe, naquela confiança total? E é por isso que Davi falou: Senhor, meu coração não é soberbo, não me ocupo de assuntos elevados demais para mim, mas tenho feito aquietar a minha alma, como uma criança inocente, isso mesmo, Shirley, no colo da minha mãe. Então, quando você vê a criança ali, acabou de mamar, né? Tá ali no peito, aquele calorzinho, ela olha para a mãe com aquele olhar de total confiança, de total dependência. Mas o que acontece depois? Depois o pecado chega aí, começa a entrar as mentiras, começa a entrar a desconfiança, ciúmes, né? E como a criança, infelizmente, aqui na Terra já nasce inclinada ao pecado, então muito cedo ela manifesta o ciúme do irmãozinho, da irmãzinha. Os pais, às vezes, dão preferência para um filho mais do que para o outro, e aí começa o problema todo. Oi, Wagner. Que bom. Entendeu, pessoal? Então, assim, essa intimidade com o Senhor tem que ser buscada da nossa parte. Porque hoje ela não é natural, não é uma coisa assim que você, a princípio, né? Você ficar esperando, vou esperar a hora que Deus tocar em mim. Não é assim que funciona. O Senhor já tocou, ué. Começa a ler a Bíblia, começa, né, a meditar, se você ainda tem dificuldade, participa com a gente aqui. A gente sempre traz um assunto novo para você refletir, sempre dando uma visão panorâmica da Bíblia, né? Para você não ficar preso aí desfiando fio de cabelo, não ficar agarrado em detalhes igual o rapaz ficou aí, falando negócio de véu, né? Quero lá saber de véu, quero saber da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu vou ficar remoendo fio de cabelo? Então a gente tem que olhar para o alto, pessoal. Se eu ficar um dia sem estar longe da palavra de Deus, eu já começo a sentir alguma coisa estranha. Por quê? Porque para você viver na dimensão sobrenatural, você vive pela palavra. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. E isso está lá no Velho Testamento, né? Jesus repetiu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é mais importante para você que quer viver o sobrenatural de Deus, é mais importante do que o alimento que você come. Porque o alimento ele vai sustentar a sua vida biológica. Mas você pode viver com muito pouco. Se você beber bastante água, né, e comer legumes, praticamente dá para você viver. Agora, e a vida espiritual? Sem a palavra, pessoal, você jamais vai ter descanso, você jamais vai ter uma convicção profunda do amor de Deus. Lá em Gálatas, eu sempre cito aqui para os irmãos, lá em Gálatas fala assim, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, se você crê, né, no Senhor Jesus, então você já é herdeiro, mas você não vai desfrutar, você não vai entender, você vai viver com medo de perder a salvação, com medo, né, de Jesus te rejeitar porque você fez isso, fez aquilo. Então você tem que passar por cima desse primeiro fogo aí, entendeu? Esse fogo da alma. A guerra espiritual é justamente o quê? É você vencer. Chega um ponto que o diabo não pode atuar dentro de você mais. Embora do lado de fora ele vai continuar com as piadas dele, né, de mau gosto, julgando seta aí para você, mas chega uma hora que você vence, expulsa ele de dentro do seu coração. Você não fica mais brigando com o diabo. Porque você passa a olhar para Jesus e aí você vai entender
que o diabo já foi mandado para o lugar dele na sua vida. Então, o tráfico tem encontro porque não tem maturidade, não estuda, não lê a palavra. Exatamente, Deuteronômio, isso mesmo, Wagner, 8. Agora você falou, lembrei. Assim, eu lembrava mais ou menos, mas você falou, foi bom para os irmãos também ver aí. Lá, né, no Velho Testamento já disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que ter a palavra, pessoal. Você tem que ter a palavra. Não engane a si mesmo. Não deixe isso passar. Tem gente que a gente começa a falar aqui, a pessoa fica chateada e vai embora, né? Porque às vezes são preguiçosos, não querem ler a Bíblia, não querem orar de acordo com a palavra. Aqui eu ensino os irmãos, né, a orar, os irmãos mais novos, como orar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Vira mexe, a gente dá esses exemplos aqui. Né, você orar, inclusive, em cima da palavra. Você abre ali um salmo, abre um texto lá do Novo Testamento, né, e você lê e você vai orando ali em cima dos versículos, pedindo ao Senhor para te orientar, para trazer aquela verdade para o seu coração. Então tem muitas formas da gente fazer isso. E a guerra espiritual? A guerra espiritual, eu mesmo já falei aqui, que não existe esse tipo de batalha espiritual que a gente vê nas igrejas. Esse negócio do pessoal passar a noite inteira, às vezes numa vigília, gritando, expulsando demônio. Se você expulsar o demônio de uma pessoa e a pessoa não foi instruída na palavra, o diabo volta e traz mais 7. Amém, amém, Lidiane, que bênção. Amém. Então, hoje em dia isso tá ficando cada vez mais um privilégio, né? Amém. Então, assim, se você expulsar um demônio de uma pessoa e não instruir essa pessoa na palavra, não der uma palavra para ela suficiente, né, para ela continuar buscando ao Senhor, você está fazendo um desserviço, porque o demônio vai sair, depois ele vai voltar e vai achar aquela pessoa sem rumo e vai trazer mais 7. Como que a pessoa vai resistir? Não conhece a verdade? Então esses negócios, sabe, essas campanhas que eles fazem nas igrejas de culto de libertação, tá na hora da igreja parar com isso, pessoal. Isso aí veio com a teologia da prosperidade. Aquele Leonardo Boff lá, né? O próprio Edir Macedo, esse pessoal trouxe esse negócio aí lá dos Estados Unidos, lá daqueles pastores, né? Não vou nem ficar falando muito, porque eu não gosto de falar mal de pastor, mas infelizmente isso aí tem sido um câncer no meio da igreja, essa teologia da prosperidade, que faz você buscar a Deus por interesse. Ô Wagner, pois é, mas você só deve expulsar, amado, é porque Jesus disse para a gente ir e fazer discípulos, entendeu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. E o que é fazer discípulo? É você ensinar a palavra. Se a pessoa está com um demônio muito bravo, você tem que expulsar sim, mas será que você está disposto naquele momento a sentar com a pessoa e falar, ó, o demônio saiu de você, agora eu vou te dar uma instrução aqui na palavra, pelo menos o básico para você voltar e continuar firme na igreja, senão ele vai te pegar de novo. Expulsar demônio é um paliativo, não resolve o problema. E muitos demônios são expulsos pela palavra. Tem lá em Mateus, não lembro se é no capítulo 8, fala assim, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, lunáticos, e ele com a sua palavra os curou a todos. Não, tudo bem, eu também já expulsei, a gente expulsa sim, Wagner, mas eu digo assim, a ênfase não é essa, entendeu? A ênfase não é ficar expulsando demônio. Eu já vi muitas pessoas eu particularmente já expulsei demônio de pessoas que tiveram um final trágico depois, por quê? Porque não voltaram para a palavra. E olha que eu avisei, hein? Eu posso contar uma história para vocês aqui. Oi, Virgínia. Seja bem-vinda, querida. Então, participa com a gente aqui da live. No final, a gente sempre faz uma oração. Ué, entendeu?
Eu tive um caso de um camarada na minha cidade, vou contar rapidamente aqui para os irmãos entenderem. Eu tive um caso, né, na Chile. O camarada, ele era esse cara aloprado, né? E ele era muito mulherengo, muito mulherengo. E ele, um dia a gente fazendo um culto de oração, né, uma reunião de oração, que a gente não tinha esse negócio de libertação, não. A gente fazia uma reunião de oração. Então os irmãos chegavam, a gente dava uma palavra primeiro, aí de uns 15 minutos, 20 minutos. E aí no final, depois em cima dessa palavra, a gente chamava os irmãos para a gente orar, né? Se alguém tivesse algum problema, apresentasse. Quem quisesse ir à frente receber uma oração e tal. E nessa, um dia esse camarada foi lá e na hora que eu pus a mão na cabeça dele, ele caiu no chão, jogou cadeira para cima, rodopiou, né? O espírito lá de pombagira pegou ele caiu. E aí eu desci do lugar que eu estava, né? Fui lá, abracei ele, pus a mão na cabeça dele, orei com ele, abracei para ele não passar vergonha na frente da igreja, né? Então orei com ele, expulsei o demônio, aí sentou na cadeira. Aí fiquei mais de uma hora conversando com ele. Falei, ô amado, vem cá. Aí ele ainda falou assim: ah, não, vocês me puxaram no rodo. Custamos para convencer ele que não era isso, né? Ele achou que a gente tinha derrubado ele de alguma forma. Eu falei, ninguém fez nada com você, meu amigo. Eu pus a mão na sua cabeça, eu nem encosto direito, eu não gosto de forçar a cabeça da pessoa, igual esses falsos profetas fazem por aí, entendeu? Taca a mão na cabeça do cara, derruba o cara. Eu não faço isso, eu só encosto assim, de leve, né? De leve. Se a pessoa quiser sair correndo dali, eu não vou segurar. Mas aí ele caiu e começamos a falar. Falei com ele mais de uma hora da palavra de Deus. Ainda falei com ele, falei, ó, essas manifestações de demônios é por quê? Porque você está vivendo alguma coisa na sua vida que está dando brecha para demônios atuarem na sua vida de uma maneira intensa. E você não conhece a salvação de Deus, né? A palavra de Deus. Então você precisa conhecer a verdade. Oi, Virgínia. Amém, querida. Nós temos muitos irmãos de Pernambuco que estão sempre com a gente aqui. Seja bem-vindo. Então eu falei com ele, você precisa conhecer a verdade. Porque senão vai acontecer o quê? Jesus diz aqui, ó, mostrei para ele, né? Havendo espírito imundo saindo do homem e tal, anda por lugares áridos, depois volta, acha aquela casa varrida e adornada. Por quê? Você expulsou o demônio, a pessoa melhora. Mas aí ele vê que não tem, Jesus não está habitando ali. Ele volta e traz mais 7. Amém. Não, então, Wagner, a gente faz as duas coisas, entendeu? A gente expulsa, mas a gente senta com a pessoa e fica ali. Esse dia eu gastei pelo menos uma hora com ele falando. Ou mais. Aí ele, né, saiu dali alegrinho, falou, não, eu vou continuar e tal. Foi mais algumas vezes na igreja, a gente sempre falando, exortando. Mas ele era muito mulherengo na igreja. Um dia ele chegou para mim e falou assim, rapaz, a irmã fulana fica dando mole para mim. Eu falei, você tá bem gostando, né, safado? Aí ele perdeu o rumo na hora, sabe? Ficou chateado. Já tive bastante. Aí ele ficou muito chateado, mas eu tive que fazer, né? Porque ele estava colocando a culpa na mulher, entendeu? Aí eu falei, não, se ela tá dando mole para você e você tá falando para mim, é porque você tá gostando, né? Sai fora desse negócio, não fica dando ouvido, não, né? E se ela. Porque, tipo assim, você que tem que se dar o respeito. Você que tem que se dar o respeito. Eu aprendi uma coisa ao longo da vida, pessoal. Se a sua mulher chegar para você, ou o seu marido chegar para você e falar assim, nossa, fulana tá dando em cima de mim, cuidado, tá? Cuidado. Se ligue. Ô Gustavo, a feitiçaria é quebrada imediatamente pela palavra de Deus. Entendeu? Se você orar pela pessoa dentro da palavra,
E é lógico, né? Se a pessoa quiser também, porque você tem que... Uma coisa que eu faço, pessoal. O cara pode estar endemoniado do jeito que for. Eu falo para ele assim, ó, você quer ficar livre desse mal em nome de Jesus? Você quer ficar livre? Eu falo, não, não finge agora não. Demônio, não estou perguntando nada para você. Estou perguntando para o fulano, para o Joãozinho. Joãozinho, você quer ficar livre desse mal? Aí a gente ora, entendeu? Então, assim, você não pode deixar, pessoal, que às vezes a própria pessoa finge que está endemoniada. Muitas vezes a própria pessoa deixa o diabo falar livremente porque ela quer uma desculpa para continuar no pecado. Thaís Lopes. Qual que é o caso dela, querido? Fala para nós aí. A gente vai fazer uma oração no final aqui, tá, Sueli? Aí essa oração vai servir para todo mundo. Tem uma irmã aí que já pediu oração também. Então, amados, eu pergunto para a pessoa se a pessoa quer ser liberta, entendeu? Eu pergunto se a pessoa quer ser liberta, porque não adianta você deixar essa pessoa te iludir, porque a pessoa que está endemoniada geralmente é uma pessoa que está numa fase de muito cinismo, assim, muito. Ela está com os muros da personalidade dela derrubados. A verdade é essa, a pessoa perde o limite. Por isso que os demônios fazem a festa. A Bíblia fala assim como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não sabe conter o seu próprio espírito. Não, então, o demônio toma, Lidiane, mas o que você pode fazer? Você pergunta para a pessoa, ô fulano, você fala o nome da pessoa, você quer ser liberto desse mal? Aí se ele começar a contorcer, quando você fala, ó diabo, eu não estou perguntando para você, cala essa boca em nome de Jesus. Aí você pergunta de novo para a pessoa, fulano, você quer ser liberto desse mal? Ah, eu quero. Aí você ora, entendeu? Em nome de Jesus, você cita a palavra, né? Você traz a memória ali. Texto, você não precisa fazer nenhum tipo de sensacionalismo, você não precisa gritar, você não precisa ficar orando, eu te expulso, repreendo. Não, cita a palavra. Está escrito, Senhor. Está escrito, em meu nome expulsarão demônios. Está escrito, o Senhor riscou o escrito da dívida que era contra nós. O Senhor despojou principados e potestades naquela cruz. Destruiu aquele que tinha o império da morte. Então eu te ordeno, sai dessa vida agora. E vai ter que sair, entendeu? Você não tem nem que ficar brigando. Como eu disse nesse dia lá, eu abracei o rapaz. Na hora que ele caiu no chão, começou a rodopiar, eu fui lá, abracei ele. Por quê? Eu não queria que ele ficasse envergonhado na hora que ele saísse daquele transe, né? Que ele ficasse ali no chão envergonhado, todo mundo olhando para ele como se ele fosse um coitado. Estou precisando de uma libertação da paz de Deus. Então, Virgínia, fica com a gente aí, querido. Vou anotar o seu nome aqui. Eu tenho um caderninho aqui com os nomes de todas as pessoas que... Só que a outra coisa que eu tenho que falar para vocês, outra verdade aqui. A nossa ênfase aqui, pessoal, não é só oferecer uma oração para a pessoa, assim, uma oração gratuita, no sentido, né? Ah, entra aqui, aí eu oro, a pessoa vai embora. Não, isso aí a gente não faz, tá? Isso aí a gente não faz. Por quê? Porque oração sem palavra não funciona. E muitas vezes a gente ora por uma situação, a pessoa está precisando ouvir a palavra, a pessoa só quer oração, quer dizer, ela quer só a solução do problema. Não estou dizendo que é o caso dos irmãos aqui, tá, pessoal? Estou falando assim. Por que que eu tenho essa atitude? Itanahara é nome indígena? Diferente. Itanahara. Leila. Amém. Os irmãos estão entendendo? Porque, tipo assim, se eu for. Você pode ver, ó, quando surge assunto de oração aqui, Isolinda.
Quando surge assunto de oração, aí muitas pessoas pedem oração. E a gente faz, pessoal, com o maior prazer. A gente também não estou, né, dizendo que o fato de você pedir uma oração, Alexandre, Sidney. Mas a gente sabe que tem muita gente que chega, pede uma oração e some, entendeu? Quer dizer, essa gente não quer nada, eles querem só resolver problema pessoal e depois até esquece que a gente existe, né? Tipo assim, não quer nem saber. Quantas pessoas já chegaram na minha igreja pedindo oração e depois some e não volta mais? Então, o que nós temos que fazer? Aquilo que eu falei. Amém, Gustavo, é isso aí, isso é importante. Diva, oi Diva. Enfermeira, seja bem-vinda. Amém. Então, amados, tem que ter a palavra, tá? Amém, amém, querido. Que bênção. Tem que ter a palavra. Então a gente ora sim, e a oração, pessoal, vai ser muito mais eficaz na sua vida quando você entender algumas coisas, tá? A oração em si não resolve, ela é um paliativo. Por exemplo, a pessoa está com a dor na cabeça, aí ela vai e toma um comprimido, né? A dor sumiu. Mas se aquele problema for um câncer, for um tumor, não adianta tomar o comprimido, só vai adiar o problema. Aí a dor vai sumir, você vai achar que está tudo bem e a coisa vai só piorando. Sim, claro, claro. Exatamente, ô Wagner. Aqui a nossa live aqui não substitui a comunhão na igreja, tá? É importante você congregar. Amém. Então, assim, amados, só para a gente encerrar aqui, eu não vou poder ficar muito tempo agora, tá? Eu tenho um compromisso agora. Já passei do meu horário que eu planejei aqui. Mas, então, o profeta Jonas, né, ele fala: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Quer dizer, a tempestade que ele passou ali foi muito pior dentro da cabeça dele do que propriamente no ventre do grande peixe. Ele estava ali fugindo do Senhor. É lógico que o chamado dele era difícil, né? O que Deus pediu para ele era difícil. É claro que era. Aquele povo de Nínive era um povo cruel, assassino. Furavam os olhos das pessoas, exploravam, violentavam mulheres, crianças. Não, Leni, então, a retaliação vem assim, o diabo fica furioso, né? Por isso você tem que estar na palavra, você tem que ter convicção da sua fé, muito forte, né? Então ele diz assim, ó: eu desci até o fundamento dos montes e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir minha vida da perdição. Ué, como assim? Se a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, significa o quê? Está dizendo o seguinte, ó: eu de mim mesmo, eu já era, eu estou morto. De mim mesmo estou na morte, mas tu fizeste subir minha vida da perdição. Então, o pior momento da sua vida pode ser o momento que você vai tomar a verdadeira atitude de buscar o Senhor, né? Então ele diz: quando desfaleci dentro de mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ué, mas Jonas não estava lá no ventre do peixe? Como assim entrou a tua oração? Porque o verdadeiro templo de Deus somos nós. Então o Senhor vai falar onde, em primeiro lugar? Dentro do seu coração. Agora, a comunhão na igreja, pessoal, não é você aceitar essa desculpa aí que alguns desigrejados dão, né? De falar: mas Deus é espírito, não habita em templos feitos. Não, a comunhão na igreja hoje é para você encontrar outros irmãos, para você adorar, para você perdoar, para você praticar ali a sua fé. Não tem nada a ver com a salvação em si. Tem a ver sim com você fazer da igreja o seu quartel-general. É ali que você exercita a sua fé. É ali que você aprende a perdoar. É ali que você aprende a não ficar falando mal da vida dos outros, né? Você vai cuidar da sua vida espiritual em primeiro lugar, para você poder ajudar os irmãos e não destruir, né?
para você poder edificar e não trazer mais problema para a igreja. Aí ele fala, ó, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O que é a falsa vaidade? São coisas do lado de fora que você fica buscando resolver, solucionar, mas não busca mudar o interior, né? Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento e pagareis meus votos, do Senhor vem a salvação. Aí, ó, falou o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra seca. A solução está aí, ó. Então, quer dizer, os que observam, né, falsas vaidades, algumas traduções falam, os que atentam para os ídolos vãos, afastam de si a misericórdia. Então a misericórdia está aberta para você, mas você não pode fazer o quê? Você não pode ficar resolvendo só problema do lado de fora. Entendeu? O reino de Deus não consiste no comer e beber, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje é domingo, ô Tadeu. Viajou completamente. Amém, user, paz do Senhor. Uma comida eu tenho para fazer, para comer, que vós não conheceis, e um trabalho eu tenho para fazer. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Então, para você, para matar esse diabinho aí, nós já usamos a palavra de Deus. Então, pessoal, boa sorte aí. Então, vai trabalhar. Tá fazendo o que aqui? Então, pessoal, a gente tem que ter a palavra no coração, entendeu? Se você tiver a palavra no seu coração, você consegue, inclusive, refutar aí, né? Então, dia de semana tá convidado a estar com a gente aí, ó. Tá convidado a estar com a gente aí. A gente tem live todos os dias aqui, tá? Se tiver amor pela palavra de Deus, será bem-vindo. Não, não sou padre, não. Nem padre, nem pastor. Eu sou menino de recado. Que Deus manda, a gente fala. Entendeu? Ministério profético, mas não aqueles profetada, né? Ministério aqui, pregação da palavra. A palavra que cura, transforma, liberta. Uai, você me conhece de onde? Diga aí, de onde me conheces tu? Se eu não sou preparado para isso, então eu te lanço o desafio. Esteja comigo aqui durante uma semana. Aí, Wagner, é um mistério, né? Não, mas enfim, né, pessoal? Isso aí faz parte. Ah, chegou? É isso aí. Pessoal, eu tenho que sair agora, eu tenho um compromisso, tá? Eu fiquei muito honrado aí com a presença dos irmãos. Então, tanto você como eu corremos o risco de ser um deles, né? Aí os irmãos é que vão julgar, né, pela palavra. Mas agradeço a presença, me senti muito honrado dos irmãos novos que chegaram também aí, os irmãos que estão com a gente. A Shirley, mais uma vez, né? Firme com a gente aí, agradeço. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Hoje à tarde estaremos juntos aqui, se Deus quiser, às 13 horas, falando sobre música, louvor e adoração na igreja. A diferença entre uma coisa e outra. Se eu soubesse de cor, eu não precisava da Bíblia, né, filho? Eu sei várias passagens da Bíblia de cor, mas isso não prova que a pessoa não é falso profeta, não. O diabo conhece a Bíblia melhor do que nós dois juntos. Amém. Amém, Renata. Silva, obrigado. Eita, bênção de Deus. Amém. É isso aí, irmãos. Quem ama a palavra, né? Vocês vão julgando aí, né? A Bíblia fala assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Né? Em vez de fazer que nem o Tadeu aí, que chegou me chamando de falso profeta, experimente ouvir a palavra de Deus para ver, né, se ela é de Deus ou não. Mas agradeço de coração aí a presença dos irmãos. Amém. Segue que eu sigo.
Alexandre, né? Você que falou que é o Alexandre? Sempre estou aqui. Amém, Eugilda Mendes. Obrigado. Obrigado, Christian. É isso aí, amados. Ah, sim, Alexandre. Vou ver se eu guardo aqui seu nome. Aparece aí mais vezes. Ô Wagner, obrigado, amado. Amém. 13 horas, tá, pessoal? Estão todos convidados aí. Se você, inclusive, souber de músicos, né? Souber de pastores aí que você queira convidar para estar com a gente aqui, o cajado vai correr solto hoje, tá? A palavra hoje é braba. Amém, Lidiane. Que bênção. Fico feliz, velho. Sidney. Amém. Coloquei. Vou encerrar com a oração, tá, pessoal? Só pastor, se ministério não discordou de você. Esse mês estou de férias, vou aproveitar. Amém, Lidiane. O diabo está em todos os lugares, é verdade. Então, olha, pessoal, eu vou encerrar. Eu quero agradecer a Deus, né? E quero orar aqui, ó, pela vida da Thaís Lopes, em nome de Jesus, Pai. A vida da Virgínia Lobo, da Itanahara, Leila, Isolinda, o Alexandre, o Sidney, o Aldemir, enfim, todos os irmãos. Onde houver enfermidade, né, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou naquela cruz todos os nossos pecados, carregou com as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas chagas nós fomos sarados. Eu sou o Deus que te sara, diz o Senhor. Eu sou o Deus que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Se há alguma coisa amarrando a sua vida, se há algum embaraço, algum empecilho, nós desfazemos agora para que você, principalmente, tenha o desejo no seu coração, na sua mente, de mergulhar em Deus, mergulhar na palavra de Deus. Assim, Pai, crendo que estes irmãos querem uma libertação para buscar o Senhor, nós profetizamos a cura, profetizamos a libertação, desfazemos todo o laço, todo o embaraço do diabo, Senhor. Abençoamos cada uma dessas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém. Amém, pessoal? Então, olha, eu aguardo vocês, tá? Em nome de Jesus, hoje às 13 horas, onde a gente vai estar falando aí sobre a música na igreja, louvor, adoração. Então, se você tiver um pastor, tiver um conhecido aí que você queira indicar, né, trazer para a gente conversar, será uma bênção. Amém, amém. Todos os irmãos, tá? Amém. Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um bom dia. Amém, Sheila. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Amém, Wagner. Amém. Amém. Que bênção.